Você já se perguntou se existe algum indício escondido que mostra quem vai ficar rico no futuro? Não estou falando de sorte, herança ou loteria. Estou falando de sinais claros, atitudes e mentalidades que, quando aparecem na sua vida, funcionam como um mapa. Hoje você vai descobrir 5 sinais de que você vai ficar rico. E se você identificar esses sinais em você, saiba que está apenas a alguns passos de transformar o seu destino financeiro. O primeiro sinal: você valoriza o conhecimento mais do que o entretenimento. A maioria das pessoas gasta horas em redes sociais, séries e conteúdos vazios. Mas quem está destinado à riqueza tem uma característica diferente. Prefere aprender em vez de apenas se distrair. Não quer dizer que você nunca vai se divertir. Mas quando você escolhe ler um livro de finanças ao invés de maratonar a 10ª série do mês, ou prefere assistir a uma aula que vai te dar uma nova habilidade, em vez de perder horas em vídeos aleatórios, isso é um sinal claro. Repare, tudo o que existe de valioso hoje começou na mente de alguém. Um prédio, um carro, um aplicativo, até o dinheiro que você segura na mão. Se a mente não tivesse imaginado antes, nada teria sido construído. É por isso que quem alimenta a mente está, na verdade, regando o solo da própria riqueza. Porque a riqueza não começa no bolso. Começa na mente, e quem alimenta a mente de forma certa, colhe os frutos no futuro. É como plantar uma árvore. No começo, você não vê quase nada, só a semente na terra. Mas com paciência e constância, um dia aquela árvore dá sombra e frutos para toda uma vida. O conhecimento funciona do mesmo jeito. Cresce em silêncio, até que um dia muda tudo. O segundo sinal: você pensa em soluções, não em problemas. Existe uma diferença gritante entre quem reclama e quem resolve. A pessoa comum enxerga o problema e para ali, mas quem vai enriquecer enxerga além. Se vê um produto ruim, pensa em como poderia melhorar. Se percebe uma dificuldade no dia a dia, pensa em como resolver para milhares de pessoas. Toda fortuna nasceu de uma solução, seja um aplicativo, um serviço, uma loja ou uma ideia. E se você já tem essa mentalidade de pensar em como resolver, ao invés de apenas reclamar, esse é um sinal poderoso de que sua mente está programada para criar valor. E quem cria valor inevitavelmente atrai riqueza. Olhe para os maiores empreendedores do mundo. Todos eles começaram resolvendo problemas que ninguém queria enfrentar. E talvez você já esteja fazendo isso sem perceber, ajudando alguém, criando soluções simples, enxergando o que os outros ignoram. Esse é um sinal silencioso, mas poderosíssimo. O terceiro sinal: você sabe adiar a gratificação. Esse talvez seja o sinal mais difícil de todos. Enquanto a maioria gasta o que ganha no mesmo mês, quem vai enriquecer entende que a paciência é a maior aliada. É a habilidade de esperar, de plantar agora para colher amanhã. Se você consegue deixar de lado o prazer imediato de comprar algo para investir em algo maior, está praticando o que os ricos fazem naturalmente. É o mesmo princípio dos investimentos: plantar hoje para multiplicar amanhã. Quem não sabe esperar nunca acumula, mas quem domina esse sinal, cedo ou tarde alcança a liberdade financeira. Porque riqueza não é apenas sobre ganhar muito. É sobre segurar o suficiente para que o dinheiro comece a trabalhar por você. E isso só acontece quando você resiste à tentação de gastar tudo no agora e aprende a esperar pelo amanhã. O quarto sinal: você assume responsabilidade pela sua vida. Esse é o divisor de águas. Pessoas que sempre culpam o governo, a empresa, os pais ou a crise dificilmente saem do lugar. Mas quem entende que ninguém vai salvar você além de você mesmo, muda de postura. Assumir responsabilidade significa parar de colocar desculpas e começar a agir. E esse comportamento cria um efeito dominó.
você começa a ter mais disciplina, aprende mais rápido e toma decisões melhores. O resultado? Você constrói o seu próprio caminho para a riqueza, sem depender de fatores externos. E isso é libertador, porque quando você entende que tem o controle, descobre que não precisa esperar por condições ideais. Você cria as condições, e cada passo dado com essa mentalidade coloca você quilômetros à frente da maioria. O quinto sinal: você pensa no longo prazo, esse é o sinal que conecta todos os outros. Quem vai enriquecer não pensa apenas no mês que vem, pensa em 5, 10 ou 20 anos à frente. Enquanto uns querem resultados imediatos, os futuros ricos sabem que a riqueza é construída como uma escada, um degrau por vez. Eles têm visão, eles enxergam o futuro e agem no presente como se já estivessem lá. Se você consegue visualizar um futuro melhor, traçar metas e persiste nelas, parabéns. Esse é um dos sinais mais fortes de que a riqueza já está no seu caminho. Porque pensar no longo prazo é como enxergar além da neblina. Enquanto os outros só veem a estrada curta à frente, você já vê a cidade inteira brilhando no horizonte. E é essa visão que guia suas escolhas e evita que você se perca pelo caminho. Agora que você conhece os 5 sinais, talvez esteja pensando, mas eu não tenho todos ainda. E está tudo bem, esses sinais não são talentos de nascença, eles são hábitos, e hábitos podem ser construídos. Quanto mais você cultiva esses sinais no seu dia a dia, mais inevitável a riqueza se torna. Porque ser rico não é apenas uma questão de ter dinheiro, é uma questão de mentalidade, disciplina e visão. Esses sinais funcionam como bússolas, talvez você ainda não tenha todos, mas se tem pelo menos 1 ou 2, já sabe a direção certa. E à medida que você desenvolve os outros, o caminho fica cada vez mais claro. É como juntar peças de um quebra-cabeça, no início parece confuso, mas de repente a imagem da riqueza se forma diante de você. O exemplo real de transformação, pensa em alguém que saiu do zero. No começo não tinha capital, não tinha contatos, não tinha facilidades. Mas tinha esses sinais. Preferia aprender em vez de perder tempo. Buscava soluções, sabia esperar, assumia responsabilidade e pensava a longo prazo. Esses sinais moldaram o caminho com o tempo, cada decisão certa acumulou. E quando as oportunidades surgiram, essa pessoa estava preparada, enquanto os outros não viam nada, ela via futuro. E o resultado foi inevitável: riqueza, não porque caiu do céu, mas porque os sinais apontaram e a disciplina confirmou. É como se o universo tivesse dado pequenos sinais o tempo todo, e aquela pessoa soube ouvir, soube agir e soube persistir. E a diferença entre quem enriquece e quem não enriquece muitas vezes é só essa: ouvir os sinais e não ignorá-los. Mas por que então a maioria nunca fica rica? Porque ignora os sinais, porque prefere reclamar em vez de resolver, porque busca prazer imediato em vez de esperar. Porque culpa os outros em vez de agir, porque só enxerga o hoje e esquece o amanhã. E o mais curioso é que muitas vezes os sinais aparecem na vida da pessoa, mas ela ignora. Ela sabe que deveria estudar, mas prefere procrastinar. Sabe que deveria pensar no futuro, mas escolhe o prazer imediato. Essas escolhas repetidas são como buracos no casco de um barco. Aos poucos, a água entra e afunda o navio. A pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de visão, de disciplina e de mentalidade. E quando você troca isso, troca também o seu destino. Agora você já sabe, se você valoriza conhecimento, busca soluções, sabe esperar, assume responsabilidade, pensa no longo prazo. Esses são sinais claros de que a riqueza está no seu futuro. A pergunta é: você vai apenas assistir a esse vídeo e esquecer,
ou vai cultivar esses sinais a partir de hoje? Se você quer continuar aprendendo conteúdos que abrem sua mente e mostram o caminho da liberdade financeira, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que vai acelerar sua jornada rumo à riqueza. Te vejo em um próximo vídeo.